nós olhamos para esta palavra, nós vemos que Jesus, ele tinha acabado juntamente com os seus discípulos de sair de um culto aonde reuniu multidões de pessoas, aonde naquele culto ele alimentou quase 5.000 homens. Os discípulos estavam juntamente com ele e eles viram o que Jesus realmente fez naquele momento. Eles puderam alcançar com os seus olhos o milagre tão grande que o Senhor fez naquele momento. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que Jesus desce do monte e ali diz aos seus discípulos, e a Bíblia nos diz que ele ordenou aos seus discípulos que passassem para outra banda, para o outro lado do mar. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, o versículo 45, a Bíblia nos diz, Marcos relata que Jesus obrigou eles passarem para o outro lado. E quando nós olhamos para esta palavra, dá a entender que obrigar e ordenar, dá a entender que eles não queriam ir sem a presença do Senhor. Dá a entender que eles não queriam deixar Jesus naquele lugar e pegar o barco e entrar mar adentro. Mas o Senhor ordenou para eles que eles fossem, e depois o Senhor iria alcançá-los. Então a Bíblia diz que eles entraram naquele barco e começaram a navegar mar adentro. E a Bíblia diz que Jesus despediu da multidão e foi buscar ao Pai em oração. E ali ele orando, quanto mais ele orava, mais tempo seus discípulos tinham para entrar a mar adentro. E a Bíblia nos diz que ali começou uma grande tempestade, começou o vento a soprar, começou as ondas a subir, e os discípulos ficaram com medo, os discípulos se atemorizaram, conhecendo a Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Eles sabiam muito bem que Jesus não estava ali presente em matéria, mas em espírito. O Senhor, ele estava ali presente no meio deles, e eu tinha certeza que nada iria acontecê-lo. E quando nós olhamos para esta palavra, muitas das vezes, irmãos, Jesus nos ordena a um fato ou um ato a fazer, e muitas das vezes nós nos atemorizamos por causa da represália do adversário, por causa dos problemas que nos assola. Mas eu quero dizer para você nesta noite de hoje, se Jesus estiver na tua vida, não importa onde vais, não importa o que vai fazer em prol do Evangelho, mas o que importa é que o nome do Senhor precisa ser glorificado. E quando nós olhamos para esta palavra, diz a Bíblia Sagrada que Jesus orou até a madrugada. Na quarta vigília ele se levanta e vai de encontro com os seus discípulos. Você acha que Jesus não sabia o que estava acontecendo no meio das águas? Jesus sabia, mas Jesus queria provar a fé de cada um deles. O que eu quero dizer para você nesta noite, Deus conhece a sua necessidade.
Às vezes você olha